Você já se pegou em um momento em que suas emoções estavam à flor da pele? Aquele instante em que um pequeno estresse se transforma em uma explosão descontrolada? Imagine, por um segundo, como seria a sua vida se você pudesse dominar essas emoções antes que elas tomassem conta de você. O que você faria? Que decisões tomaria? O fato é que, muitas vezes, somos reféns de nossos próprios sentimentos. A raiva, a ansiedade, a tristeza, elas podem nos arrastar para um abismo sem fim. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de dar um passo atrás e observar essas emoções como um espectador? O que aconteceria se, em vez de reagir impulsivamente, você pudesse fazer uma pausa e escolher sua resposta? Essa habilidade de autocontrole não é apenas uma teoria. Ela é uma prática que pode transformar sua vida. Imagine acordar todos os dias com a certeza de que você é o capitão do seu barco emocional. E a melhor parte? Essa jornada começa agora, com pequenas escolhas que podem fazer toda a diferença. Está pronto para descobrir como? Se você está em busca de mais equilíbrio emocional, clareza nas decisões e quer aprender a lidar melhor com a vida, esse conteúdo é para você. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque a cada vídeo, você vai se fortalecer por dentro e enxergar a vida com mais sabedoria. Reconhecimento emocional. Sabe aquele momento em que você se sente angustiado, mas não consegue identificar exatamente o porquê? Isso pode ser um sinal de que você ainda não aprendeu a reconhecer suas emoções. Para mim, essa habilidade foi uma verdadeira virada de chave. Comecei a perceber que, ao nomear o que estava sentindo, as coisas se tornavam mais claras. Não era apenas tristeza ou alegria, havia nuances, como frustração ou alívio, que faziam toda a diferença. Quando você dá nome aos sentimentos, parece que eles perdem um pouco da força que tinham sobre você. Uma vez, durante uma discussão com um amigo, eu me vi reagindo de forma exagerada. Naquele momento, em vez de simplesmente expressar minha raiva, parei e pensei, o que eu realmente estou sentindo aqui? Ao fazer isso, percebi que não era apenas raiva, mas também uma sensação de traição. Esse reconhecimento me permitiu comunicar melhor o que estava acontecendo, e nossa conversa foi muito mais produtiva. Ao nomear minhas emoções, consegui transformar um momento potencialmente destrutivo em uma oportunidade de entendimento. A prática de reconhecer emoções não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo que exige atenção, muitas vezes, um pouco de coragem. Muitas pessoas têm medo do que irão encontrar ao se deparar com suas emoções mais profundas. No entanto, eu descobri que a verdadeira liberdade emocional vem da disposição de encarar esses sentimentos de frente. E, acredite, é libertador. Ao longo do tempo, você começa a se sentir mais confortável em sua própria pele, sabendo que pode lidar com o que quer que surja. Além disso, reconhecer emoções é um primeiro passo crucial para a autorregulação. Quando você sabe o que está sentindo, fica mais fácil aplicar técnicas que ajudam a gerenciar essas emoções, como a respiração ou a meditação. E não só isso, o reconhecimento emocional é fundamental para relacionamentos saudáveis. Quando você consegue expressar claramente o que sente, os outros ao seu redor conseguem entender melhor suas necessidades e vontades. Por último, vale a pena lembrar que o reconhecimento emocional não é uma habilidade que você desenvolve e depois esquece. É um exercício contínuo. A vida é dinâmica, e suas emoções também. Portanto, sempre que você se sentir perdido, faça uma pausa e pergunte a si mesmo, o que eu estou realmente sentindo agora? Essa simples pergunta pode abrir portas para uma compreensão mais profunda de si mesmo. Autoconsciência. A autoconsciência é como um superpoder que todos nós podemos desenvolver, mas poucos realmente aproveitam. Para mim, entender quem sou e como minhas emoções influenciam meu comportamento foi um trabalho árduo, mas gratificante. Quando eu me tornei mais consciente de mim mesmo, percebi que muitas das reações que tinha eram impulsivas, muitas vezes, desproporcionais. Essa consciência me deu a oportunidade de parar e refletir antes de agir, algo que tem mudado minha vida. Uma das grandes revelações que tive foi perceber como minhas emoções afetam não só minha vida pessoal, mas também minha vida profissional. Por exemplo, em momentos de estresse no trabalho, costumava ficar irritado e defensivo. Mas, ao me tornar mais autoconsciente, comecei a notar essas reações e a entender que a raiz do problema não estava nos meus colegas, mas na pressão que eu mesmo colocava sobre mim. Essa percepção me ajudou a adotar uma postura mais calma e colaborativa, melhorando tanto meu ambiente de trabalho quanto minhas relações. A autoconsciência também me permitiu identificar padrões de comportamento que eu não percebia antes. Por exemplo, eu costumava evitar conflitos a todo custo,
mas aprendi que isso muitas vezes resultava em ressentimento. Ao observar essas dinâmicas, consegui mudar minha abordagem para uma mais assertiva, onde eu expresso minhas preocupações de forma saudável. Isso não só melhorou minha vida pessoal, mas também me ajudou a construir relacionamentos mais autênticos e significativos. Além disso, a autoconsciência está profundamente ligada ao conceito de vulnerabilidade. Aprendi que reconhecer minhas fraquezas e inseguranças não é um sinal de fraqueza, mas sim um passo em direção à autenticidade. Isso me levou a ser mais honesto com os outros, consequentemente, a formar conexões mais profundas. A vulnerabilidade é, de fato, uma ponte que nos liga aos outros, e a autoconsciência é o primeiro passo para atravessá-la. Por fim, a autoconsciência é um processo contínuo. Às vezes, eu me pego caindo em velhos hábitos ou padrões de pensamento. Nesses momentos, resgato a prática da autorreflexão, que me ajuda a reavaliar minha postura e a entender melhor o que está acontecendo dentro de mim. Essa jornada de autoconhecimento é desafiadora, mas é também extremamente recompensadora, pois me permite viver uma vida mais autêntica e gratificante. Técnicas de respiração. Quando se trata de lidar com estresse e emoções intensas, as técnicas de respiração se tornaram minhas melhores amigas. Eu costumava subestimar o poder da respiração, achando que era algo tão simples que não poderia realmente fazer diferença. Mas, à medida que fui me aprofundando em práticas de autocuidado, percebi que respirar de maneira consciente pode ser transformador. Em momentos de tensão, apenas parar e focar em minha respiração tem me ajudado a reestabelecer o equilíbrio emocional. Uma técnica que eu encontrei particularmente eficaz é a respiração diafragmática. No início, parecia difícil, mas com a prática, se tornou uma ferramenta poderosa. Ao inspirar profundamente pelo nariz, permitindo que meu abdômen se expanda, e depois soltando o ar lentamente pela boca, eu consigo não apenas acalmar a mente, mas também reduzir a tensão física. Essa técnica é especialmente útil em situações de alta pressão, como reuniões importantes ou conversas delicadas. Outro método que descobri é a respiração 4-7-8, que envolve inspirar por 4 segundos, segurar a respiração por 7 segundos e expirar lentamente por 8 segundos. Essa técnica me ajuda não apenas a relaxar, mas também a clarear a mente. É quase como um reset emocional. Nos momentos em que sinto que a ansiedade está prestes a me dominar, essa respiração se torna um verdadeiro salva-vidas. A beleza das técnicas de respiração é que elas são discretas e podem ser feitas em qualquer lugar. Uma vez, durante uma viagem de trabalho, eu estava extremamente ansioso antes de uma apresentação. Em vez de deixar a ansiedade me dominar, fui ao banheiro, fechei os olhos e fiz algumas respirações profundas. Quando voltei, me senti muito mais centrado e preparado. Isso me mostrou que a respiração consciente é uma ferramenta que eu sempre posso acessar, não importa a situação. Por fim, incorporar técnicas de respiração na minha rotina diária se tornou uma prática essencial. Dedico alguns minutos todas as manhãs para me concentrar em minha respiração antes de começar o dia. Essa simples prática não só me ajuda a começar o dia de maneira mais tranquila, mas também me prepara para enfrentar os desafios que virão. A respiração é um recurso poderoso que todos podemos usar para melhorar nossa saúde emocional e física, e a prática constante é a chave para colher seus benefícios. Mindfulness. A prática do mindfulness, ou atenção plena, foi um divisor de águas na minha vida. No começo, eu achava que era apenas mais uma moda passageira, mas assim que comecei a praticar, percebi o quão poderosa ela pode ser. Mindfulness é, em essência, a capacidade de estar presente no momento, observando seus pensamentos e emoções sem julgamento. Isso me ajudou a perceber que muitas vezes somos prisioneiros de nossos próprios pensamentos e preocupações sobre o futuro ou arrependimentos do passado. Uma das primeiras coisas que notei ao praticar mindfulness foi a capacidade de observar minhas emoções sem me deixar levar por elas. Em vez de reagir imediatamente a um sentimento intenso, aprendi a dar um passo atrás e observar. Por exemplo, quando sinto raiva, em vez de explodir, paro e digo a mim mesmo: estou sentindo raiva agora. O que está causando isso? Essa pausa me permite explorar a emoção em vez de ser dominado por ela. A prática da meditação é uma parte fundamental do mindfulness que eu abracei. Mesmo que comece com apenas alguns minutos por dia, a meditação me ajuda a treinar minha mente para voltar ao presente sempre que ela começa a divagar. Ao focar na minha respiração ou em um mantra, consigo criar um espaço de calma que se reflete em outras áreas da minha vida. Após algumas semanas de prática, percebi que estava mais paciente e menos reativo em situações desafiadoras.
Outro aspecto interessante do mindfulness é a forma como ele pode ser incorporado em atividades cotidianas. Eu costumava comer rapidamente, sem prestar atenção ao que estava fazendo. Porém, agora, utilizo as refeições como uma oportunidade para praticar a atenção plena. Sinto o sabor dos alimentos, a textura e o aroma, e isso não só transforma a refeição em uma experiência mais prazerosa, mas também me ajuda a ser mais grato pela comida que tenho. Um dos maiores benefícios que experimentei com a prática de mindfulness é a redução do estresse. Ao me concentrar no momento presente, deixo de lado a preocupação constante com o que pode acontecer a seguir. Isso não significa que eu ignore responsabilidades, mas sim que aprendi a lidar com elas de forma mais equilibrada. O mindfulness me ensinou que, embora não possamos controlar tudo ao nosso redor, podemos controlar. Diário emocional. Vou te contar uma coisa. Manter um diário emocional foi um dos passos mais reveladores que tomei na minha vida. No início, parecia apenas mais uma tarefa, algo que eu deveria fazer para me conhecer melhor. Mas, à medida que eu escrevia, percebi que as palavras tinham um poder incrível. Quando eu colocava no papel o que sentia, começava a entender melhor as emoções que me dominavam. Era como se eu estivesse criando um mapa emocional que me ajudava a navegar pelas tempestades internas. Um dia, escrevi sobre um dia particularmente difícil no trabalho. Ao descrever como me sentia, percebi que as emoções que eu considerava caóticas e descontroladas tinham um padrão. Elas surgiam sempre que eu me sentia subestimado ou não reconhecido. Ao identificar isso, pude não só entender a origem das minhas reações, mas também começar a lidar com elas de forma mais saudável. O diário se tornou uma ferramenta poderosa para a autoanálise, e por meio dele, eu comecei a me conhecer de verdade. Além disso, notei que a prática de escrever me ajudou a desabafar sem medo de ser julgado. Quando colocamos nossas emoções no papel, elas ganham forma, e de certa forma, se tornam menos ameaçadoras. É como se eu estivesse tirando um peso das costas, permitindo que os pensamentos fluíssem sem nenhuma pressão. E, ao revisitar o que escrevi, eu conseguia ver como havia evoluído e como as situações que antes me pareciam insuportáveis, com o tempo, eram apenas desafios a serem superados. Outro aspecto interessante do diário emocional é que ele se tornou um reflexo das minhas interações com os outros. Ao escrever sobre meus relacionamentos, percebia como as emoções se entrelaçavam e como a minha forma de encarar os outros também afetava a minha saúde emocional. Através da escrita, fui capaz de identificar padrões de comportamento que muitas vezes passavam despercebidos no dia a dia. Essa autoconsciência me permitiu tomar decisões mais informadas e saudáveis em relação aos meus relacionamentos. Por fim, um diário emocional não só captura momentos de tristeza ou angústia, mas também celebra as alegrias e conquistas. Ao reler antigas entradas, eu me lembrava de momentos felizes que, de outra forma, poderiam ter se perdido na memória. Essa prática me ensinou a valorizar não apenas os altos e baixos da vida, mas também a beleza do caminho que percorremos. E, assim, meu diário se transformou em um verdadeiro companheiro, sempre pronto a me lembrar de quem eu sou e de como sou capaz de crescer. Estratégias de relaxamento. Quando o estresse bate à porta, a primeira coisa que eu busco são estratégias de relaxamento. É curioso como, em meio ao caos, muitas vezes esquecemos de respirar. Eu, por exemplo, descobri que pequenas pausas podem fazer toda a diferença. Uma simples meditação guiada, que eu costumava achar esquisita, passou a ser um refúgio. Apenas alguns minutos focando na minha respiração e deixando os pensamentos flutuarem me ajudam a recobrar a clareza e a tranquilidade. Um dia, após uma reunião estressante, decidi experimentar uma técnica de relaxamento que aprendi recentemente: a visualização. Fechei os olhos e imaginei um lugar tranquilo, como uma praia deserta. A cada respiração, eu me sentia mais leve, como se as ondas estivessem lavando a tensão do meu corpo. Essa prática não só reduziu minha ansiedade naquele momento, mas também me ensinou que posso acessar essa tranquilidade sempre que precisar. É como ter um botão de reset sempre à mão. Outra estratégia que me ajudou foi a prática de alongamentos e exercícios leves. Eu costumava subestimar o poder do movimento físico, mas percebi que, ao liberar a tensão acumulada no corpo, a mente também se acalma. Hoje, sempre que me sinto sobrecarregado, dou uma pausa no que estou fazendo e me alongo um pouco. É incrível como algumas posições simples podem fazer com que eu me sinta renovado, como se tivesse recarregado as energias. Os sons também têm um papel importante nas minhas estratégias de relaxamento. Eu descobri que ouvir música suave ou sons da natureza cria um ambiente propício para a serenidade.
Colocar fones de ouvido e me desconectar do mundo por alguns minutos se tornou um ritual essencial. A música tem a capacidade de me transportar para lugares onde a tensão não existe, e isso me ajuda a restaurar a paz interna. Por último, a prática da gratidão se tornou uma parte fundamental das minhas estratégias de relaxamento. Ao final do dia, escrevo 3 coisas pelas quais sou grato. Esse exercício simples transforma meu foco da atenção para as pequenas alegrias que muitas vezes ignoramos. Assim, mesmo em dias difíceis, eu posso encontrar um momento de paz ao reconhecer as coisas boas que ainda estão presentes na minha vida. Desenvolvimento da empatia. Uma das lições mais valiosas que aprendi ao longo da vida foi a importância da empatia. Não é apenas sobre entender as emoções dos outros, mas também sobre como isso impacta o meu próprio estado emocional. Quando comecei a praticar a empatia de forma mais consciente, percebi que as relações se tornaram mais profundas e significativas. Ao me colocar no lugar do outro, eu não só compreendia suas dores e alegrias, mas também aprendi a moderar minhas reações emocionais. Recordo-me de uma situação em que um amigo estava passando por um momento difícil. Em vez de oferecer soluções imediatas, decidi apenas ouvir. Ao fazer isso, percebi que, muitas vezes, as pessoas não precisam de conselhos, mas de alguém que as escute. Esse simples gesto não só ajudou meu amigo a se sentir apoiado, mas também me proporcionou uma sensação de conexão que, por sua vez, aliviou o meu próprio estresse. A empatia também me fez notar como nossas emoções estão interligadas. Quando alguém próximo está passando por dificuldades, é natural que isso afete nosso próprio estado emocional. Ao desenvolver a empatia, aprendi a gerenciar melhor essas influências. Em vez de me deixar levar por emoções negativas, eu busco entender a fonte do sofrimento do outro, assim, encontrar formas construtivas de oferecer apoio. Isso não só ajuda a pessoa em questão, mas também cria um ambiente mais saudável para todos ao nosso redor. Além disso, a empatia me ensinou a ser mais gentil, não apenas com os outros, mas comigo mesmo. Ao entender que todos enfrentamos nossas batalhas internas, comecei a ser mais compreensivo com as minhas falhas e frustrações. Essa mudança de perspectiva não só melhorou minha saúde emocional, mas também me permitiu ser mais paciente nas interações do dia a dia, criando um ciclo positivo de apoio mútuo. Por fim, desenvolver a empatia se tornou um caminho para a autoaceitação. Ao reconhecer que todos somos humanos, com nossas imperfeições e desafios, percebi que a crítica que muitas vezes direcionamos a nós mesmos pode ser suavizada. A empatia não só melhora minhas relações, mas também me ajuda a cultivar um espaço interno mais acolhedor, onde as emoções podem existir sem julgamento. E isso, acredite, é libertador. Limites pessoais. Estabelecer limites pessoais foi uma verdadeira revolução na minha vida. Durante muito tempo, eu acreditava que agradar as pessoas era a chave para relações saudáveis. No entanto, ao longo do tempo, percebi que essa postura acabava me drenando emocionalmente. Aprender a dizer não se tornou um dos meus maiores desafios, mas também uma das minhas maiores vitórias. Quando comecei a colocar limites, minha saúde emocional começou a florescer. Uma das primeiras situações em que percebi a necessidade de limites foi no trabalho. Eu costumava assumir mais responsabilidades do que poderia gerenciar, o que gerava uma pressão intensa sobre mim. Quando decidi conversar com meu chefe sobre minha carga de trabalho, fiquei surpreso ao descobrir que ele estava aberto a ajustes. Essa conversa não apenas melhorou minha qualidade de vida, mas também fortaleceu minha relação com meu chefe, que percebeu que eu tinha um compromisso genuíno com meu trabalho, mas que precisava de espaço para respirar. Em relacionamentos pessoais, os limites também foram cruciais. Antes, eu frequentemente colocava as necessidades dos outros à frente das minhas, o que resultava em ressentimentos e conflitos. Ao começar a estabelecer limites claros, percebi que isso não apenas me protegia, mas também ajudava os outros a entenderem melhor o que eu esperava deles. Essa comunicação clara transformou meus relacionamentos, criando um ambiente de respeito mútuo. Outro ponto importante que aprendi ao estabelecer limites é a arte da autoafirmação. Quando digo não, não estou apenas rejeitando um pedido, estou afirmando minha própria identidade e necessidades. Essa prática fortaleceu minha autoestima e me fez perceber que meu tempo e energia são valiosos. Ao priorizar o que realmente importa para mim, consegui criar um espaço onde posso me dedicar ao que me traz alegria e realização. Por fim, estabelecer limites pessoais não é um ato egoísta, mas sim um ato de amor próprio. À medida que fui aprendendo a cuidar de mim mesmo, percebi que isso não apenas beneficiou minha saúde emocional, mas também melhorou as relações ao meu redor.
Quando somos capazes de definir o que é aceitável e saudável para nós, criamos um ambiente onde todos se sentem mais respeitados e valorizados. E, no final das contas, isso é o que todos nós buscamos: conexões genuínas e enriquecedoras. Comunicação assertiva. A comunicação assertiva se tornou uma habilidade vital na minha vida. Suporte social. Às vezes, a vida pode parecer um mar revolto de emoções, e eu percebo que, em meio a esse caos, as relações interpessoais têm um papel fundamental na forma como lidamos com tudo. É impressionante como um simples desabafo com um amigo pode funcionar como um bálsamo para a alma. Eu costumo pensar que, quando compartilho minhas angústias, não só alivio a pressão que sinto, mas também abro espaço para novos pontos de vista e soluções que não teria considerado antes. Essa troca de experiências, em que somos vulneráveis, fortalece os laços e me faz sentir parte de algo maior. Além disso, o suporte social vai além do que podemos verbalizar. São as pequenas ações do dia a dia que nos sustentam. Um sorriso, um abraço, ou mesmo silêncio compartilhado com alguém que se importa. Esses momentos de conexão têm um efeito profundo na nossa saúde emocional. Eu percebo que, quando estou cercado por pessoas que me apoiam, mesmo os desafios mais difíceis parecem um pouco mais fáceis de enfrentar. Não é à toa que a ciência já mostrou que ter uma rede de apoio sólida pode aumentar a resiliência e reduzir a sensação de solidão. Por outro lado, eu também já passei por situações em que me senti cercado de pessoas, mas ainda assim me sentia sozinho. Isso me fez perceber que a qualidade das relações é mais importante que a quantidade. Ter algumas pessoas em quem posso confiar plenamente faz toda a diferença. O suporte social não se trata apenas de ter amigos por perto, mas de ter aqueles que realmente compreendem o que estou passando, que estão dispostos a ouvir sem julgamentos e que oferecem conselhos construtivos. E não podemos esquecer do papel que o suporte social desempenha na regulação emocional. Quando estou passando por um dia difícil, é incrível como a presença de um amigo pode ajudar a equilibrar meu estado emocional. Seja para me fazer rir ou para me ajudar a ver as coisas sob outra perspectiva, essas interações são essenciais. Mesmo os momentos de descontração, como sair para tomar um café ou assistir a um filme juntos, são verdadeiros remédios para a alma. Eles me ajudam a colocar as coisas em perspectiva e a lembrar que não estou sozinho nessa jornada. Por fim, eu percebi que o suporte social também me ensina a oferecer ajuda aos outros. Quando alguém próximo a mim precisa de apoio, eu me sinto motivado a retribuir o que recebi. Essa troca de apoio mútuo é poderosa e cria um ciclo de empatia que não apenas fortalece as nossas relações, mas também nos ajuda a crescer emocionalmente. Aprender a ser um bom ouvinte e oferecer meu suporte é tão gratificante quanto receber, e isso, por si só, traz um grande alívio emocional. Exercício físico. Sempre ouvi dizer que o exercício físico é um grande aliado da saúde, mas a conexão entre atividade física e gestão emocional é uma descoberta que eu fiz ao longo do tempo. Quando comecei a me exercitar regularmente, não foi apenas o meu corpo que mudou, mas também minha mente. A sensação de euforia que sinto após uma corrida ou uma sessão intensa de musculação é quase indescritível. Esse fenômeno, conhecido como raio do corredor, é real e me ajuda a aliviar o estresse acumulado, proporcionando um espaço mental mais claro. Além disso, a prática de exercícios físicos me permite canalizar a energia negativa que, muitas vezes, se acumula dentro de mim. É como se cada gota de suor levasse consigo um pouco da ansiedade e das preocupações que carregamos no dia a dia. Desde que comecei a ver o exercício como uma forma de terapia, percebo que, mesmo em dias difíceis, eu posso encontrar um alívio momentâneo ao me movimentar. Essa liberação de endorfinas realmente faz maravilhas pelo meu estado emocional. Uma das coisas que mais me surpreendeu foi perceber que não é preciso ser um atleta para colher os benefícios do exercício. Mesmo pequenas caminhadas no parque ou algumas sessões de alongamento em casa podem ter um impacto significativo no meu humor. Eu aprendi que a chave está na consistência e que o importante é encontrar uma rotina que funcione para mim. Quando me comprometo a me mover, mesmo que seja por 20 minutos, sinto que estou cuidando não apenas do meu corpo, mas também da minha mente. O exercício físico também me ajuda a estabelecer uma rotina e metas, o que traz um senso de propósito à minha vida. Quando eu me comprometo a treinar regularmente, isso me dá uma estrutura que, por sua vez, ajuda a organizar outras áreas da minha vida. Essa organização é fundamental para manter meu equilíbrio emocional. Ter um plano, seja para correr 3 vezes por semana ou para participar de uma aula de dança, me oferece uma sensação de controle que muitas vezes é difícil de encontrar. Por último, a socialização que vem com a prática de esportes ou atividades em grupo também é um grande bônus.
Participar de aulas de dança, grupos de corrida ou até mesmo jogar futebol com amigos me proporciona momentos de alegria e conexão. Esses momentos não apenas melhoram minha saúde física, mas também fortalecem meu suporte social, algo que já discutimos anteriormente. A combinação de exercício físico e relacionamentos saudáveis se torna um ciclo virtuoso que, com certeza, melhora minha qualidade de vida. Terapia e aconselhamento. A terapia foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Quando decidi buscar ajuda profissional, estava em um momento em que me sentia perdido e sobrecarregado. A ideia de explorar meus sentimentos e emoções com alguém que estava ali apenas para me ouvir e guiar me parecia estranha no início, mas logo percebi o quanto isso era necessário. O terapeuta se tornou um espaço seguro onde eu podia ser completamente honesto sobre minhas preocupações, medos e ansiedades. Uma das coisas mais valiosas que aprendi na terapia foi a importância de externalizar meus pensamentos. Quando mantenho as coisas guardadas dentro de mim, elas tendem a crescer e a se transformar em monstros que me consomem. Falar sobre o que estou sentindo, mesmo que pareça trivial, me ajuda a colocar ordem na bagunça emocional. O processo de verbalizar meus pensamentos muitas vezes traz clareza e me ajuda a entender melhor o que está acontecendo comigo. Além disso, a terapia me proporcionou ferramentas que posso usar fora do consultório. Aprendi técnicas de gerenciamento do estresse, estratégias de enfrentamento e maneiras de reavaliar situações que antes me deixavam ansioso. Essas habilidades são como um kit de ferramentas que carrego comigo, prontas para serem usadas quando a vida fica desafiadora. Saber que tenho esses recursos me dá uma sensação de empoderamento, como se eu estivesse no controle da minha vida, mesmo quando as coisas ficam complicadas. Durante o processo, também percebi que a terapia não é um sinal de fraqueza, mas sim um passo corajoso em direção ao autoconhecimento e à cura. A sociedade muitas vezes nos condiciona a acreditar que pedir ajuda é um sinal de falha, mas na verdade, é um sinal de força. Eu aprendi a valorizar esse ato, entendendo que todos nós enfrentamos dificuldades, e buscar apoio é uma maneira saudável de lidar com isso. A vulnerabilidade se tornou uma aliada e não mais um inimigo. Por fim, a terapia me ensinou a importância da paciência. O crescimento emocional não acontece da noite para o dia, e eu precisei aprender a ser gentil comigo mesmo durante esse processo. Cada sessão é uma oportunidade de aprendizado e reflexão, e, mesmo que eu não veja resultados imediatos, sei que estou caminhando em direção a um eu melhor. A jornada é contínua, e a terapia se tornou uma parte indispensável da minha vida, ajudando-me a navegar pelas complexidades das minhas emoções. Técnicas de visualização. Quando se trata de técnicas de visualização, eu sempre pensei que era algo reservado para atletas de elite ou meditadores experientes. No entanto, essa prática se revelou uma ferramenta poderosa na minha vida. Aprendi que a visualização não é apenas sobre imaginar resultados positivos, mas também sobre criar cenários que me ajudam a lidar com emoções desafiadoras. Por exemplo, quando estou prestes a enfrentar uma situação estressante, como uma apresentação no trabalho, eu me sento em um lugar tranquilo e começo a visualizar cada etapa do processo. Visualizar o sucesso, desde o momento em que entro na sala até o instante em que recebo aplausos, me ajuda a reduzir a ansiedade. Essa prática não só me permite ensaiar mentalmente a situação, mas também gera uma sensação de familiaridade. Ao tornar o cenário mais real, eu me sinto mais preparado e confiante. Além disso, essa técnica me ajuda a criar um espaço mental onde posso lidar com o medo e a insegurança de forma mais eficaz. Outra maneira que utilizo a visualização é para relaxar e liberar o estresse acumulado. Em momentos de grande tensão, eu fecho os olhos e imagino um lugar que me traz paz. Pode ser uma praia tranquila ou uma floresta serena. A sensação de estar lá, sentindo a brisa e ouvindo os sons da natureza, tem um efeito quase mágico sobre mim. Essa prática me ajuda a desconectar das preocupações do dia a dia e a recarregar minhas energias emocionais. A visualização também se tornou uma ferramenta para trabalhar a autoconfiança. Quando me imagino enfrentando desafios, visualizo não apenas o resultado positivo, mas também a minha capacidade de lidar com as dificuldades que surgirem. Isso me permite internalizar a crença de que sou capaz de superar obstáculos. Essa reprogramação mental é essencial, especialmente em momentos em que a autocrítica se torna intensa. Ao ver a mim mesmo como forte e resiliente, posso enfrentar o mundo com. E aí, meu amigo, você já parou para pensar no poder que suas emoções têm sobre você? Imagine a seguinte cena: um dia estressante, e você se vê prestes a perder a paciência. O que fazer? Lembre-se, a verdadeira força está em não deixar que essas emoções decidam por você.
O estoicismo nos ensina que a resposta está em nossas mãos. Cada vez que você sente raiva, medo ou ansiedade, você tem uma escolha. Você pode reagir impulsivamente ou pausar e refletir. Agora, pense, quantas vezes você já deixou uma emoção momentânea arruinar um dia inteiro? É hora de quebrar esse ciclo. A próxima vez que algo te abalar, respire fundo e pergunte a si mesmo: essa emoção realmente me ajuda ou só me atrapalha? Ao fazer isso, você começa a retomar o controle da sua vida. Então, que tal um desafio? Nas próximas semanas, observe suas reações. Escreva em um diário como se sentiu e como decidiu agir. Você vai se surpreender com as mudanças. Agora, me conta, que emoção você vai controlar primeiro? E lembre-se, cada pequeno passo conta. Vamos juntos nessa jornada de autocontrole e crescimento.